Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? É para mim um privilégio, uma alegria muito grande me dirigir a você. Saiba que dia a dia, em todas as minhas orações, eu tenho lembrado de você. Sei que já são mais de 100 inscritos. Seu nome está na minha agenda de oração. E eu tenho solicitado, tenho pedido a Deus que dia a dia envie o socorro para você. Obrigado pelo like. Sempre deixe o seu joinha. Sempre assista até o final a mensagem. Você não sabe qual é o momento da mensagem que Deus vai falar com você. Mas Deus vai falar com você. Deus quer falar com você. E sempre compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, deixe o Espírito Santo conduzir você até o momento de você se inscrever. Porque você vai perceber que quando a sua vida é dirigida, guiada pelo Espírito Santo, tudo acontece de modo tão natural que você nem percebe. Porque o Espírito Santo leva você a uma experiência com Ele. Eu sempre costumo dizer no meu dia a dia que o Espírito Santo ele precisa e Ele quer fazer de nós um instrumento nas mãos dEle. Eu sou laboratório do Espírito Santo. E o Espírito Santo está burilando o Renivaldo. Para que Renivaldo, no final, possa espelhar a glória de Deus em tudo que ele fizer. Ou, quem sabe, no momento final da minha vida, na volta de Jesus Cristo, eu esteja pronto, realmente acabado, no sentido de finalização da obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós vamos trabalhar esse texto em algum outro momento. Aquele que começou a boa obra em você é o que vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu amo esse texto, porque diz que eu estou em processo de acabamento. Ele começou uma boa obra em mim, e cada dia ele vai tirando as arestas, vai tirando a sujeira, e a obra vai ficando perfeita. Eu já trabalhei como servente de pedreiro. Quando a gente está concluindo a obra, é hora de fazer a grande limpeza. E aí a gente vai tirando os entulhos. Começa pelos mais grossos, depois vai a parte mais detalhada, é o acabamento final, quando ali você vai tirando, né, algumas coisinhas, algumas sujeiras que ficaram incrustadas na parede, no piso, na pintura. Então a gente vai tirando, e aí exige um instrumento, né, um instrumento mais cortante ou alvejante. A gente vai sendo burilado. E aí o texto é maravilhoso porque o Espírito Santo começou uma obra na gente e agora ele vai concluir essa obra. Eu estou em processo de acabamento. Você está em processo de acabamento. O Espírito Santo é esse agente de Deus para transformar você à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aí você vai ser glorificado na sua vida. O processo é doloroso. Ele vai ter que tirar da minha vida aquilo que às vezes não me agrada. Eu quero trabalhar esse texto depois, tá bom? Vamos falar com o nosso Papai do Céu. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que já se inscreveram no meu canal. Muito obrigado por esse canal existir. Que ele continue sendo um canal de bênçãos na vida de cada um dos inscritos e daqueles que não são inscritos também. Porque existem muitas pessoas, de acordo com os dados do próprio YouTube, existem muitas pessoas que assistem meus vídeos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. Então, Senhor, abençoe essas pessoas também. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós e que hoje o Senhor fale ao nosso coração. E, Pai, precisamos de Ti. Portanto, nos colocamos na Tua presença, Senhor.
para que, ao estar aos teus pés, possamos primeiro ser perdoados por ti. Porque somos seres humanos, Senhor, e falhamos muitas vezes, erramos muitas vezes, fracassamos muitas vezes. Às vezes queremos estar em pé, queremos fazer a tua vontade, queremos correr para os teus braços. E outras vezes, Senhor, nós fugimos de ti, nos escondemos de ti, deixamos o Senhor de lado. Não queremos o Senhor nos nossos planos, porque os teus planos são melhores para nós, mas muitas vezes eles são demorados, são longos, são para depois, e nós queremos o agora. Oh Senhor, quantas vezes deixamos o Senhor de lado dos nossos planos, porque não confiamos também em Ti. Então perdoa-nos, Pai, quando nós falhamos nesses aspectos, de confiar, de esperar, de depender do Senhor. Dá-nos o Teu perdão. Senhor, também dá-nos o Teu perdão quando às vezes nós buscamos soluções de acordo com a nossa vista, com a nossa visão limitada. Então nós deixamos a visão do céu e buscamos uma visão humana para a solução dos nossos problemas. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós e apague esses nossos pecados. Também, Senhor, quando erramos e não reconhecemos nossos erros, perdoa, Senhor, nossos pecados, todos eles. Se falhamos em obedecer, Senhor, se pecamos em cumprir a Tua vontade, Senhor, perdoa-nos e dá-nos um coração novo, dá-nos uma mente limpa para ouvir a Tua voz. Pai, também, Senhor, aceite a nossa oração. Eu me coloco diante do Teu altar, Senhor, para Te suplicar uma bênção especial por todas as pessoas que estão doentes. Seja uma doença física, seja uma doença emocional, seja uma doença espiritual. Pai, coloca a Tua mão sobre essa pessoa e, de acordo com a Tua vontade, realiza o Teu querer, Senhor. Realiza a Tua vontade, porque só o Senhor sabe o que é melhor para esse Teu filho, para essa Tua filha. Mas se for possível, Senhor, e se for o Teu querer, cura essa pessoa para a honra e glória do Teu nome. Também resolve os problemas da gente, Senhor. Temos muitos problemas. Quem sabe a quem o Senhor está dirigindo essa mensagem nesse momento, está passando por um momento de crise no casamento, crise espiritual, crise nos relacionamentos, crise no trabalho. Oh Senhor, dá a vitória a esse Teu filho, essa Tua filha, e nos aspectos pessoal, relacional e até emocional, Senhor. Dá a vitória, porque às vezes nós enfrentamos conflitos emocionais porque nós queremos uma coisa e nós mesmos sabemos que ela é impossível para nós. Portanto, perdoa-nos, Pai. Dá-nos a Tua bênção nesse dia. Fala conosco agora ao abrir a Tua palavra. Nós o adoramos, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo disse em Romanos 10 que o fim da lei é Cristo. Vamos lá, Romanos 10. Ele diz, no versículo 4, está escrito: o fim da lei é Jesus Cristo. Porque o fim da lei é Jesus Cristo, para a justiça ou justificação de todo aquele que crê. Amados e amadas, esse é um texto bem complexo. E se eu fosse dar um título a esse texto, a gente teria que pensar que Paulo está dizendo que a lei chegou ao fim. Aliás, muita gente boa, né, está escrevendo sobre isso, está falando sobre isso. Se você abre a internet, você pode pesquisar esse texto na internet. E aí muita gente
começa a dizer que nós não estamos mais obrigados a guardar a lei, a observar a lei, porque ela se cumpriu em Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o fim da lei. Agora nós não precisamos mais de lei. Inclusive Paulo diz em Romanos capítulo 3 que realmente nós não precisamos da lei para sermos salvos. Porque Jesus Cristo veio, Romanos capítulo 3, versículo 20 a 24. Analise lá, você vai ver. No verso 19 ele vai dizer que a gente está sob a condenação da lei. Porque todos pecaram, versículo 20, todos pecaram, todos ficaram separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Então Jesus Cristo veio porque a lei precisava ser cumprida, a lei precisava condenar o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas estão escrevendo que se eu aceitei Jesus Cristo, então eu não preciso mais da lei. Eu estou livre da lei. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. É justamente esse aspecto, e é um aspecto muito sério, e é um aspecto terrível, porque se Paulo está dizendo que eu não preciso mais da lei, então a gente precisa rasgar o Velho Testamento, a gente precisa rasgar o Novo Testamento e escrever uma nova Bíblia. Paulo está dizendo que eu não preciso mais da lei? No capítulo 3, Paulo então vai responder essa pergunta, se eu preciso da lei. Se a justiça de Cristo, se a salvação em Cristo me liberta da lei. Ele vai responder no capítulo 3, no versículo 20. Romanos 3. Paulo então responde essa pergunta no versículo 31. Paulo vai responder essa pergunta, se eu não preciso mais da lei, se eu posso agora me libertar da lei, no capítulo 3, no versículo 31. Está escrito, anulamos a lei. Nós anulamos a lei porque temos agora Jesus Cristo e a fé, porque temos a salvação em Cristo, eu anulei a lei, eu vou anular a lei, eu não preciso mais da lei, é isso? Ele diz, versículo 31 está escrito, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Meus amados, voltando para Romanos 10, nós precisamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois do versículo 4. Um pouquinho antes, Paulo diz assim, né? No versículo 3 ele diz assim, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Versículo 6. A justiça decorrente da fé diz assim, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu para saber se essas coisas são verdade? Quem descerá à sepultura para encontrar uma resposta? Quem irá às profundezas do mar para achar uma solução? E aí diz, no versículo 9, diz, se com a tua boca confessares Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz no versículo 10, versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E no versículo 13 diz, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Paulo não está se contradizendo,
Então, ao contrário do que estão dizendo aí, que Paulo está nos libertando da lei, ao contrário dos ensinos modernos de que você aceitar Jesus Cristo, você não precisa mais da obediência, o que Paulo está dizendo é que a justiça de Deus, ela vai se manifestar. E ela vai se manifestar na vida perfeita de Jesus Cristo. E a vida perfeita de Jesus Cristo precisa ser reproduzida no meu caráter. Precisa ser reproduzida na minha personalidade. Romanos capítulo 3, versículo 31, diz que ao contrário de anular a lei, ao contrário de a lei chegar ao fim, agora a lei vai exercer seu verdadeiro papel. Porque uma vez que Jesus Cristo me salvou, uma vez que Ele me libertou da condenação do pecado, a lei agora já não me condena. Por quê? Porque eu estou salvo, perdoado em Jesus Cristo. A lei não é para condenação agora, a lei agora é para a proteção do salvo. Eu estou protegido pela própria lei. Quando Jesus Cristo veio e cumpriu os requisitos da lei, a obrigação da lei, então agora eu, em Jesus Cristo, escondido em Jesus Cristo, me coloco diante de Deus e Deus olha para mim e Ele não vê mais um pecador perdido, condenado pela lei. Ele vê Jesus Cristo e a justiça de Jesus Cristo. E qual é a justiça de Jesus Cristo? A justiça proposta pela lei. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus, capítulo 9, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que quando eu confesso os meus pecados, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. No versículo 7 diz que se eu confessar Jesus Cristo, se eu andar na presença de Jesus Cristo, se eu escolher Jesus Cristo, Deus é fiel. E então Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. A lei é cumprida. Aí nós podemos entender que a finalidade da lei é trazer justiça. Em vez de ela ser anulada, em vez de ela ser destruída, revogada, agora ela vai trazer justiça. A lei traz justiça ao pecador, porque o pecador merece a morte, o pecador merece a destruição, o pecador merece viver separado de Deus eternamente. Então, Coríntios diz que em Jesus Cristo eu sou reconciliado com Deus. E não tem como a gente se reconciliar sem a lei. Por quê? Veja, quando um homem se divorcia da sua esposa, eles foram lá no cartório e anularam o casamento através do divórcio. Veja, o divórcio é a anulação do casamento. Ele anulou o casamento. Agora, ele ou ela resolveu casar-se novamente. Ou casar novamente com a mesma pessoa. Vamos usar essa analogia. Porque Deus usou essa analogia no livro de Oséias. A mulher de Oséias adulterou, ela o traiu, ela o abandonou, ela voltou à sua vida de prostituição. E Deus disse, vai lá e se reconcilie com a sua esposa. E aí ele foi lá e lavrou um novo termo de casamento, um novo acordo com ela. E ele diz, ó, de acordo com esse novo acordo, se eu não estou enganado, Oséias capítulo 4, de acordo com esse acordo que eu estou fazendo com você, você não vai mais sair de casa para ir para baladas, para ir para os encontros com outros homens.
Você vai se purificar. Eu vou ficar isolado de você um tempo, porque eu quero que você se purifique da sua prostituição. Então, ele fez um novo acordo com ela. Ele precisava das regras. Esse novo relacionamento de Oséias com a esposa é prefigurado como o relacionamento de Deus com a sua igreja, com o seu povo, comigo, com você. Então, quando Jesus Cristo vem, ele vem mostrar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é revelada pela lei, porque a lei é justa, a lei é santa, a lei é boa. E a lei não é para condenar você, a lei é para mostrar para você que existe alguma coisa errada na tua vida, que existe alguma coisa errada na minha vida e nós precisamos mudar. Então, Paulo diz em Romanos 7, nós vamos trabalhar Romanos 7, porque ele diz que a lei é espiritual. Eu preciso trabalhar esse texto com você. A lei é espiritual. Eu venho dizendo há muito tempo que a lei é para quem vive no Espírito. A lei de Deus só compreende, só observa, só ama quem é espiritual. Agora eu sou carnal, vendido ao pecado. Eu amo o pecado, eu amo as coisas erradas. Paulo disse isso também em Romanos 7, que ele amava fazer o errado, o certo ele não conseguia fazer, porque a sua lei, lei da carne, lutando dentro dele, o impedia de viver essa vida espiritual. E nós temos essa luta. E o fracasso da religião moderna é levar você a viver uma vida independente da lei e dizer que é espiritual e que é filho de Deus e que vai para o céu. Não podemos e nem devemos aceitar tal teoria. Então, ao contrário do que muitos estão ensinando, quando Paulo disse que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo que a finalidade da lei é nos levar a Jesus Cristo. A finalidade da lei. Vou mostrar o texto para você ver que Paulo está dizendo que, ao contrário de fim, Paulo está dizendo que a finalidade da lei é nos levar a Jesus Cristo, para que a justiça da lei, cumprida em Jesus Cristo, seja aplicada à nossa vida. Veja, Gálatas capítulo 3, versículo 24, está escrito: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Romanos 10, Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Mas, na verdade, Paulo está dizendo a finalidade da lei, o papel da lei é nos conduzir a Jesus Cristo. Por quê? O que é impossível para a lei, Jesus Cristo fez. A lei não pode salvar o pecador. A lei não pode justificar o pecador. Porque a lei diz: o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus disse para Adão: se você comer dessa árvore, você morre. Essa palavra não pode voltar atrás. Deus não podia dizer em outro momento: Adão, não foi isso que eu quis dizer. Alguns estão dizendo aí, nós precisamos interpretar a Bíblia. Não é bem isso que Deus está dizendo, não. Deus estava dizendo outra coisa. Mas a verdade é que Adão morreu. Ah, Renivaldo, mas Adão viveu 935 anos. 930 anos, se eu não estou enganado. E morreu. Ah, ele não morreu na hora. Ele morreu 900 anos depois. Veja, Deus cumpriu a lei. A morte veio a todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como pelo pecado entrou a morte no mundo, a morte passou a todos os homens, porque todos escolheram pecar. Todos escolheram o caminho do pecado. Todos nós escolhemos a morte como nosso quinhão, como nossa herança. E Deus, na sua infinita bondade e justiça, exercendo misericórdia para com o pecador, agora envia seu Filho, Jesus Cristo, nascido sob a lei, Gálatas capítulo 4, versículo 4, nascido sob a lei, para cumprir a lei, a justiça da lei, ele vem morrer em lugar do pecador. Alguém precisa morrer.
Alguém precisa pagar o preço do pecado. E o preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo vem cumprir a lei. Porque eu estou condenado à morte eterna. Inclusive não é morte física não, é morte eterna. Separação eterna de Deus. Jesus Cristo na cruz, quando ele brada, Pai, Pai, por que me desamparaste? Era justamente a ideia, aquela visão da separação que o pecado causou entre o ser humano e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado separa você de Deus, o pecado leva Deus a virar as costas para nós. E Jesus Cristo observou da cruz o Pai virando as costas para ele. Então ele diz: Pai, por que você está virando as costas para mim? Por que você está me desamparando? Então, ao contrário do que muita gente está pregando, dizendo que Deus não quis dizer exatamente isso, e que você aceitar Jesus Cristo, você está livre da lei, ele está dizendo: filhos, o papel da lei é cumprido em Jesus Cristo, porque a lei traz você até Jesus Cristo. A lei, diz Paulo, é uma ponte, é um aio, é um professor, é um guia para levar você a Jesus Cristo, porque ela não pode limpar você. A lei não pode limpar você. A lei não pode purificar teu pecado. A lei não pode purificar teu caráter. A lei não pode purificar tua vida. Agora, quando você vai a Jesus Cristo, aí a lei é cumprida. Porque a lei levou você a Jesus Cristo. Por que a lei levou você até Jesus Cristo? Porque a lei diz: você está em pecado. E se você está em pecado, você está condenado à morte. E se você está condenado à morte, Deus não pode levar você para o céu. Deus não pode mudar a lei. Então você tem que tomar uma atitude. Você precisa ser lavado, você precisa ser purificado do seu pecado. E aí Jesus Cristo mostra as suas mãos ao Pai. Diz: Pai, eu morri por ele. Eu morri pelo Renivaldo, ele é um pecador. Ele é rebelde, ele faz tudo errado, é verdade, mas eu morri por ele. Eu o quero no meu reino, eu quero comigo na minha casa. E observa, Pai, que muitas vezes ele se ajoelha e pede perdão. Ele continua errando, é verdade, mas ele se ajoelha, ele tem tentado andar na minha presença, ele tem tentado segurar a minha mão. A lei me levou a Jesus Cristo, porque a lei me mostrou que eu sou defeituoso, que eu estou errado, que eu estou perdido. Agora a lei me leva até Jesus Cristo, e ali na cruz eu confesso Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo, eu abraço Jesus Cristo, eu passo a amar a Jesus Cristo. E aí nós vemos que Romanos capítulo 13 diz que o cumprimento da lei é o amor. Mas isso aí fica para a semana que vem. A gente vai trabalhar isso aí, o cumprimento da lei é o amor. Como eu posso não amar a Jesus Cristo se Ele deu a vida por mim? Como eu posso não amar a Jesus Cristo se Ele fez tudo por mim, se Ele me tirou da lama, se Ele me tirou do lixo, se Ele me tirou das drogas, se Ele me tirou dos vícios, se Ele me tirou da podridão do pecado e me deu a salvação, acima de tudo, Ele me deu perdão. Ele me deu paz. A paz é a ausência de culpa. Como eu posso não amar a Jesus Cristo? Meus amados, eu quero conversar um pouquinho sobre Romanos 13 com vocês. Mas observa que o cumprimento da lei é Cristo, por quê? Porque a lei me levou a Jesus Cristo. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo, porque a finalidade da lei, o papel da lei é me levar até o Calvário. E no Calvário eu vejo alguém, um homem, Deus morrendo por mim. O próprio Deus se fez homem para morrer pelos pecados de Renivaldo. O próprio Deus deixou a glória do céu, deixou a justiça dele no céu e se humilhou para salvar o Renivaldo. O cumprimento da lei, o fim da lei é Cristo, porque a finalidade da lei é me levar ao Calvário, e no Calvário eu vejo as mãos de Jesus Cristo sangrando, eu vejo o seu dorso sangrando, eu vejo sua testa sangrando, eu vejo água correndo também da sua testa. Sangue e água.
a graça e o Espírito Santo sendo colocado à minha disposição. A graça de Deus e o poder do Espírito Santo para a purificação do genival. Muita gente diz que o Espírito Santo não é Deus. Muita gente diz que a lei não precisamos mais da lei. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, vê na lei a bondade de Deus. Vê na própria lei a justiça de Deus. Como eu disse em lives anteriores, a lei revela a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus o levou a trazer Jesus Cristo como sacrifício pelo meu pecado. Então essa é a finalidade da lei. É mostrar que um Deus de amor, um Deus justo, um Deus bondoso, exerceu misericórdia para comigo, pecador, trazendo o seu Filho para morrer por mim e me dar a esperança da salvação e a vida eterna. Não quer você hoje demonstrar esse amor pela obediência à lei? Não pense. Você vai encontrar muitos artigos na internet dizendo que Jesus Cristo aboliu a lei, que Jesus Cristo, realmente, que esse texto de Paulo está dizendo que nós não precisamos mais da lei porque nós temos a Jesus Cristo. Mas o que Paulo está dizendo na verdade é que a lei, ela cumpre o papel dela quando ela me leva até Jesus Cristo. Quando eu chego aos pés de Jesus Cristo, eu percebo a minha condição diante da lei. Eu sou muito diferente de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele era perfeito. Ele lutou contra o pecado e ele venceu, sem cair. Adão lutou contra o pecado e caiu. E eu sou descendente desse Adão, que trouxe para mim essa natureza e eu aceitei. E agora em Cristo eu recebo uma nova natureza. A natureza espiritual, a natureza do Espírito Santo. João capítulo 3 diz que aquele que é nascido da carne vive para o agrado da carne, vive para a satisfação da carne, mas aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito Santo, ele vive para a glória de Deus. E a lei se cumpre aí, porque agora eu já não faço mais o que eu quero, mas o que Deus manda. E Deus diz, observe a minha lei, e aí você vai ser feliz. A verdadeira felicidade está na obediência à lei de Deus, porque a lei me traz paz, me traz alegria, me traz satisfação e descanso, porque ela me leva a Jesus Cristo, e Jesus Cristo me liberta de todo o pecado. Aleluia. Ore comigo. Querido Pai, muito obrigado, porque Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o fim da lei. Ele mostrou que a lei tem um papel importante no processo da salvação. Não para salvar o pecador, nem para purificá-lo, mas para conduzi-lo ao Calvário, onde a gente vê o drama, a tragédia que o pecado nos causou, causando a morte do próprio Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, para que a gente aprenda a olhar para o Calvário como um ponto de partida para uma mudança de natureza. Deixar de satisfazer a natureza carnal para viver e refletir a natureza espiritual no relacionamento contigo. Dá-nos a tua bênção, a tua direção neste sábado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.